Um momento abençoado, um momento de muita paz, de muita luz. Lembrando que nós estamos na casa espírita, que é um templo, é uma assembleia, é a casa de Deus. E nós viemos aqui hoje porque nós precisamos, nós somos vulneráveis, nós precisamos da ajuda do plano superior, nós precisamos estar em contato com Deus. E o Chico Xavier dizia que quando se reúne muitas pessoas em torno da religião, é porque estão com saudade de Jesus. E nós estamos num momento de precisão, de necessidade. Eu cumprimento a todos por estar aqui hoje, porque nós estamos passando mais um momento de epidemia. Agora, a Covid não ataca tanto, mas nós temos a dengue. E por que eu estou falando isso? Logo no início. Porque ontem eu fiquei sabendo que um amigo que é aqui do centro estava com dengue. Eu liguei para ele. Ele disse que já estava mais ou menos, no quinto dia, mas que ia mais uns 5 dias aí para se restabelecer. E vocês devem ter amigo também que está com dengue, não é? Mas essa epidemia que passa. Aí ele falou, outro amigo nosso está com dengue também. Eu liguei para ele, está no 9º dia. E aí, falando com ele a respeito da doença, ele me conta tudo que passou, as dificuldades que estava passando, e que foi para o pronto-socorro, etc e tal, perdeu a consciência, caiu pressão, etc e tal. Aí no finalzinho, quando ele já tinha falado tudo que tinha falado, eu falei, quem mandou você escolher nascer num planeta de prova e expiação? Aí deu risada. Mas eu falei, quem mandou? E é um pouco disso que eu vou falar hoje, do sentido da oração, do sentido do evangelho, da rigidez de coração, da rigidez de cada um, da necessidade de cada um, dessa rigidez pessoal, desse crescimento pessoal, dessa renovação pessoal, dessa harmonia pessoal, individual e do lar. Dessa energia que circula em cada um de nós. Essa energia que circula dentro da nossa casa, que vai promover saúde ou não. Então, é um pouco disso. Eu estava comentando rapidamente aqui no início, que esse tema eu já falei mais de uma vez sobre o Evangelho no Lar, e nós temos sempre a ideia de para que orar? Por que precisa rezar? Qual é o propósito de rezar? Por que nós rezamos? Nós pensamos, não, rezar para talvez nos afastar do mal. Rezar para aproximar-se de Deus. Esse é o pensamento recorrente quando se fala em oração. Há até uma brincadeira que a gente lembra aqui, às vezes de maneira jocosa, de que aquela necessidade de todo dia fazer oração ao final, antes de dormir, e aquela necessidade de fazer o Pai Nosso de maneira rapidamente, e o pai fazer com o filho essa oração. E aí o filho ficou impressionado e não dormia enquanto não fizesse a oração. Mas aí indagaram dele por que ele não fazia, e ele dizia, eu tenho medo do Malamém. Lembra disso? Eu tenho medo do Malamém. Eu tenho uma sobrinha que tem medo. Do Malamém. É que o Pai Nosso é feito tão rápido, que no finalzinho fala, livre do mal, amém. Então a criança incutiu aquilo, que tinha um monstro chamado Malamém. Então, nós nos rezamos muito pensando em certas coisas, mas a oração, o Evangelho no Lar, isso eu compartilho com vocês depois do Covid. É muito mais do que isso para nossas vidas. Mas começando, a gente começa por aqui, para ver se Jesus falou alguma coisa a respeito do tema. Eita! Começou bem. Então, nós vamos falar de Evangelho no Lar, mas essencialmente o Evangelho no Lar é oração. É rezar. Rezar em família. E nós temos essa advertência de Jesus, vigiai e orai.
vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse é Marcos. Mas primeira coisa que o Marcos comenta aqui, na verdade, é olhai. Esse livro é o Vinha de Luz, do Emmanuel, também é recomendado para fazer o Evangelho depois, né? Quem quiser. Primeira coisa que ele diz aqui, olhai. Ou seja, veja onde você está. Verifique a circunstância que você está. Onde nós estamos? E quando se fala, ó, olhai, vigiai e orai, eu vou mais para frente, mas já vou adiantar. É que nós, espíritos criados, simples e ignorantes, com o propósito de evolução, mas diante da condição espiritual de cada um de nós, reencarnado num planeta de prova e expiação. E quando se fala que reencarnou num planeta de prova e expiação, o estudo que nós temos da doutrina espírita é que um planeta de prova e expiação predomina o mal. E nós, espíritos, encarnados ou não, inseridos num planeta de prova e expiação, estamos mergulhados no fluido cósmico universal. É como se fosse um peixe dentro d'água, sentindo as influências de tudo que acontece ao nosso redor. E se nós estamos num planeta de prova e expiação, onde predomina o mal, nós estamos inseridos, então, numa situação de receber influências, na maioria das vezes, a influência do próprio meio, que é a predominância de espíritos inferiores. Então nós estamos numa situação, e Jesus nos colocou nessa situação, porque aí nós precisamos, como diz aí no linguajar comum, nos virar. E aí a advertência, olhai e vigiai. Olhai onde você está. Vigiai. Tome conta de você, tome conta do seu espírito, da sua condição, do seu corpo físico, tome conta do que você vai fazer. Olhe bem ao seu redor e não se perca disso, não se perca das recomendações, não se perca das orientações de Jesus. Não se perca, orai e vigiai nesse sentido. Eu vou ler um trechinho aqui do texto do Emmanuel. Marcos registra determinada forma de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise do que está acontecendo. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar a complexidade e a extensão. E isso vale para dizer, num plano maior, ao planeta de prova e expiação, mas vale também em determinadas circunstâncias, situações que nós podemos estar, os lugares que nós visitamos. Não é? Isso vale muito, e vale muito para manter a nossa casa com rigidez, de saúde, de paz, de harmonia, de boa vibração. Isso vale muito, porque nós vamos ver aqui, por exemplo, que a Terra e a sua humanidade é um mundo semi-primitivo. É um planeta hospital. Almas enfermas. Ninguém gosta de saber disso, gente. Isso é horroroso saber disso, mas eu vou mostrar para vocês. Onde paira egoísmo desenfreado, orgulho, vaidade, paixões, agressividade. Será que o panorama hoje mostra para nós isso? Nós somos aqui da Casa Espírita, nós somos estudantes da educação espírita. Guerra, pandemia, tudo isso acontece quando a energia da psicosfera, que é a reunião, a união do pensamento de cada um dos espíritos, encarnados ou desencarnados, precisa ter uma vazão. Carregou-se demais, precisa ter uma eclosão, precisa purgar isso para poder melhorar a condição. Então, guerras, epidemia, desencarne em massa, tudo faz parte desse contexto. E nós vivemos isso em momento? Vivemos sim. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já acha essa informação, para corroborar o que eu estou falando. Muitos
se admiram que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. Nós conversamos aqui na sexta-feira. Sexta-feira fizemos uma reunião com um grupo aqui, de estudo, sobre feminicídio. Saiu a notícia que nunca se matou tanta gente, tanta mulher aqui no Brasil. A gente não sabe se não matou ou essas coisas eram escondidas e não apareciam, né, gente? As mulheres não se evidenciavam e também não se catalogava que aquele crime era em razão da posse, da propriedade que o homem achava sobre a mulher. Bom, mas de qualquer maneira, uma violência doméstica de toda sorte, né? Paira isso hoje ainda entre nós. Figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque das aflições sobrelevam os gozos. Então, eu estou repetindo exatamente. Nós estamos inseridos num planeta de prova e expiação, onde prevalece ainda muitas dores, muitas dificuldades. E por isso que nós somos exortados a orar e vigiar. Para melhorar um pouco a nossa situação, né? Para a gente tentar levar isso com a felicidade possível dentro de um planeta de prova e expiação. Então já existe ainda muita dificuldade. E dentro dessas dificuldades, as doenças. As doenças. E aí essa indagação, quem se sente doente? A primeira ideia é que a doença é sua doença física. A doença que nos acomete é doença física. E quando você faz a primeira indagação, eu não tenho doença nenhuma. Mas se você prolonga, começa a fazer outras perguntas, você tem problema emocional? Tem alguma dificuldade emocional? É depressivo? É ansioso? Você tem algum desses problemas? Então aumenta esse número de pessoas que podem dizer que são doentes. Você tem algum problema social? Tem uma briga com o vizinho? Tem uma briga com alguém? Não suporta o vizinho que vai descer o elevador? Eu vou esperar ele descer, eu desço depois? Então nós estamos com um problema de doença social. Você tem outro tipo de doença que precisa tomar remédio, psicotrópico e tal. Bom, nós temos uma doença psicológica, precisa do tratamento. Segundo segundo a Organização Mundial de Saúde, tudo isso é doença. Doença não é. Sessão é o completo bem-estar físico, não tem problema físico nenhum. Completo bem-estar emocional. Não tem problema emocional. Está tudo superado, tranquilo, eu sou calmo, eu não tenho ansiedade, eu converso bem com todo mundo, a família está uma beleza, as pessoas falam, eu não respondo. Então eu estou com domínio emocional. Completo bem-estar social. Não estou brigando com ninguém. Né? No serviço, em casa, na vizinhança, está tudo sereno. E para os espíritas, o completo bem-estar espiritual. Não estou sendo obsidiado, não estou tendo problema espiritual. Né? Na minha casa não está sendo visitada por nenhum espírito mais infeliz. Não, minha casa está boa. Pois não. Mas isso, pelo menos na minha visão, a gente não consegue todos esses completos aí o tempo todo. Não, mas é exatamente isso que eu comecei a falar. Quem é estação? Quem que tá, é exatamente isso. No mundo de prova e expiação, que nós dependemos de nós e dependemos de todas as circunstâncias que estão em volta de nós, a plenitude de tudo isso é uma coisa muito difícil. É só Jesus Cristo, Buda. Por isso que está dizendo no Evangelho que nós estamos no hospital, em tratamento. Né? E eu acho que o Haroldo Dutra, não, o Haroldo Dutra não. O Inácio Ferreira, que é um espírito desencarnado que escreve através do Carlos Bacelli, ele diz, nós estamos num hospital e na área psiquiátrica.
Então, é porque primeiro você tem que sentar para ver as suas dificuldades, para depois você começar a trabalhar o problema. Se você pensa que não tem nada... Primeiro a gente tem que tomar um medicamento só para tratar o sintoma. Não, primeiro, qual é o seu nome? Ricardo. Primeiro você tem que saber que está doente, Ricardo. Você aceitar. Essa é a primeira coisa, aceitar. Eu também eu tenho problema, eu tenho ansiedade, eu fico nervoso, eu não durmo de noite, eu tenho insônia. Não é? Porque assim, o médico ele trata o sintoma, ele não trata a causa. Então ele trata o doente já numa situação já de internação. Enquanto a gente tem que buscar... O médico trata o problema que você chegou lá. Se você chegou lá com dor de cabeça, ele vai te dar um remédio para dor de cabeça. Mas não vai descobrir ainda qual é a causa do seu problema. E tem um outro problema. O espírito, a saúde é integral. É perispírito, corpo físico. O médico trata os sintomas que ele percebe do corpo físico. Mas nós não somos, segundo a doutrina espírita, só corpo físico. Não é? Então, por aí vai. Então, nesse panorama todo aí, já vou falar, nesse panorama todo aí, eu estou dizendo que é um problema para quem está no mundo de prova e expiação. Por isso que eu brinquei com esse amigo, falando, quem mandou você nascer num planeta de prova e expiação? E está sujeito a essas dores. Pois não? Eu acho que a pandemia, no início da pandemia, na minha ingenuidade, eu achava que o pessoal ia melhorar. Eu achava. Quando terminasse tudo isso, o pessoal ia estar um pouquinho melhor. Só que a pandemia, ela exacerbou, deixou a flor da pele toda a parte emocional da galera. Então, assim, as pessoas já não admitiam que tinham problemas emocionais. Aí, como ficou a flor da pele e as pessoas não tratam, agora a gente está nessa situação de matar, assim, encostar na porta do carro, a pessoa já sai matando, né? E eu concordo plenamente que a gente está num planeta de provas e expiações, pode ser um hospital, um presídio ou uma escola. Ou, de repente, as três coisas ao mesmo tempo, né? A pandemia, nós recebemos a mensagem de mentores que a pandemia não conseguiu fazer tudo que precisava com relação à modificação do homem e das pessoas do planeta. Ela não conseguiu fazer tudo o que precisava. Né? A pandemia foi uma espécie de uma guerra sem armas que atingiu vários países, muitos países, com um vírus que atacou países de clima quente, clima frio. Até hoje não se sabe bem como é que foi construído esse vírus, se ele é natural, não é natural. Ainda tem muita dificuldade no entendimento. Mas, de qualquer modo, a orientação que nós temos de algumas mensagens é que não atingiu tudo o que precisava em termos de modificação do homem. Tanto que nós estamos repetindo outras situações. Não é? Vamos um pouquinho para frente, gente. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz diz o seguinte: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos, que lhes intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexos sobre as células materiais. Então, ele está dizendo dessa vigilância com relação às condições espirituais. Assim como nós ingerimos alimentos materiais que causam intoxicação, também os lugares e os pensamentos que nós vamos tendo por nossas vidas. Diga. Principalmente os pensamentos. Nós vamos falar. O pensamento é a energia. O pensamento é energia magnética que nos envolve, causa os nossos problemas pessoais e mais do que tudo isso, a gente pensa, não, mas eu estou fazendo para mim mesmo. Mas não, você está contribuindo com essa energia magnética do planeta. Quando eu falei da psicosfera enegrecida, precisa purgar, cada espírito que fica trabalhando no mal, ele está corroborando, ele está aumentando esse planeta, porque nós somos, como os dizem aí, nós estamos numa bacia, inseridos no mesmo plano, né? Encarnados e desencarnados. Os pensamentos, eles estão aí, há uma interação disso. Né? Por isso que eu estou falando que esse tema, ele é complexo, não é simplesinho, não. Não é só falar, não, vamos orar para a gente ir bem. Ele tem essas nuances, ele tem essas circunstâncias
que é uma coisa inteligente para nós, quando diz que todo medicamento, todo remédio, Jesus colocou à nossa disposição. Vá na horta que Jesus nos fez e colha os medicamentos que Ele colocou para nós, que não haverá doença. Haverá o quê? Saúde e abundância. O que é? Entender essa engrenagem. Entender a lei de Deus, entender a lei natural. Mas isso vai tempo, porque no próprio livro dos Espíritos, a pergunta feita por Kardec ao Espírito da Verdade é que a lei natural, todos podem conhecê-la, mas para compreendê-la, talvez uma só encarnação não dá tempo, precisa mais. Então, esse é um caminhar, que nós estamos falando aqui, é um caminhar, é um engatinhar, no sentido de entendimento da lei. Do que é oração para nós? Por que é oração? Uns espíritos vulneráveis, necessitados. Como é que vive essa oração? E eu no finalzinho vou dizer, Jesus, que alguém falou aqui, você falou, não, Ricardo? Que para não passar nada dessa doença era Jesus. Mas orava toda hora, rezava toda hora. Os sentimentos, vai lá, mais ou menos. Os sentimentos negativos, isso está no livro lá do Candó. Não dá nem para ler aqui. Os sentimentos negativos possuem poder extraordinário para desarmonizar todo o complexo energético do homem. Ou seja, desestabiliza a condição energética do homem. Os sentimentos negativos mais comuns, verbalizados pelo paciente, são medo, raiva, mágoa, ódio, ciúme, inveja, revolta, inconformismo, desejo de vingança, dificuldades para amar, orgulho, egoísmo e outro. Aí vai. Né? Tudo isso aí, ele vai desarvorar, ele vai quebrar essa harmonia necessária, essa consciência que Deus nos colocou, que Deus está na nossa consciência, de vida integral, de saúde e abundância. Esses pensamentos para nós e para os outros, principalmente para aqueles que convivem conosco. Porque nós estamos falando em Evangelho do Lar, nós estamos falando em família. Principalmente para a nossa casa. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando. Constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Isso é o André Luiz falando lá, pensamento de André Luiz, o Chico Xavier. Ou seja, o nosso pensamento, como você falou, o pensamento, ele pode ajudar a criar uma energia, um círculo vibratório bom. Vamos imaginar na nossa casa, né? Na nossa casa, cada um aqui na nossa família. Quando você está numa condição harmonizada, por exemplo, vou contar para vocês, ontem estava só eu e minha mulher em casa, mas nós fazemos uma oração agora todo dia. Né? Aí depois do Covid, agora é todo dia. Nossa, era todo dia. Era uma vez por semana, agora é todo dia. Rezar mais não atrapalha. Aí eu coloco uma música suave e ela foi para lá, para cá e tal. Eu desliguei a televisão, pus a música. Né? E já fiquei eu ali, né? Falei, ela vai voltar, uma beleza, vai querer rezar, não tem outra. Né? Chegou, aquela musiquinha, tá, eu lá no sofá. Quer fazer a prece agora? É agora. Então, sabe? Então, essa sintonia, porque contagia a boa condição e contagia a ruim. Se você está irritado, brigando em casa, você vai criar um clima péssimo dentro de casa. Né? Clima péssimo dentro de casa. Vai um pouquinho. E aí, espírito criado, simples, ignorantes, num planeta de prova e expiação, com todas essas dificuldades, mas com essa oportunidade de ascender dentro das dificuldades. Ascender, porque Jesus disse, sede vós outros perfeitos, como o Pai o é. Esse propósito, essa candidatura a anjo, essa candidatura a mudar, a ascender, a ser pessoas melhores, a viver
uma vida melhor. Né? Vida melhor, põe na cabeça, gente. Vida melhor, vida harmônica, um bom lar, não é ausência de problema. Ausência de problema, ao contrário. Essas condições, essa rigidez de coração, essa rigidez de saneamento do lar, é uma condição melhor para resolver os problemas. Ter mais tranquilidade. Não é que você vai viver aí numa plenitude no lar que o mosquito da dengue não vai na sua casa. Ele pode ir sim, ué. Isso não é uma tela mental que impede o mosquito. Então, pode ser, mas nós vamos passar numa condição de mais tranquilidade, mais harmônica. Né? Um pouquinho para frente. Não, volta aqui. E aí, repetindo um pouco o que eu falei, como está nosso momento hoje de planeta de prova e expiação? Como é que está a nossa condição particular, individual, nossa família, o nosso planeta? Como é que está? O nosso planeta hoje está numa situação difícil, porque as notícias, como eu falei, não são alvissareiras. É notícia de guerra que não acaba, é a possibilidade da guerra aumentar para outro lugar. É gente falando que se um outro mexer, ele começa uma guerra nuclear. As notícias não são boas. Além dessas outras coisas todas, onde não está em guerra, está com dificuldade de pandemia disso, pandemia daquilo, doença daquilo. Câncer não para de matar, gente. Amigos nossos com câncer é uma infinidade de gente. Né? Quantas pessoas sofrendo. A gente tem uma relação lá nas nossas orações, das pessoas que estão doentes. Tem hora que aquela hora, eu falei para a Lígia, minha mulher, olha, agora nós vamos ter que escrever o nome, porque ela fala peça para fulano, peça para cicrano. Eu falei, agora eu já estou perdendo de cabeça. É melhor a gente fazer uma lista, porque cada hora é um parente, uma pessoa, um amigo que está doente nas nossas orações. Né? Nós costumamos fazer a nossa, pede para nós primeiro, claro, né? Depois pede para os outros. Né? Porque primeiro a gente tem que cuidar da gente, né? Porque se você não cuidar de você vai cuidar dos outros que jeito. Então, vamos pedir para nós, mas vamos pedir para os outros também, né? Então, é sempre assim. Mas quantas pessoas necessitando de ajuda? O nosso planeta é de prova e expiação. Complicado, segundo as orientações que nós temos recebido. Complicado, porque nós estamos num momento de transição planetária. Caminhando para a tal do mundo de regeneração. Mas que não é fácil, porque depende de nós. A transição planetária, todo mundo quer, mas quer que chegue, mas precisa do nosso trabalho individual de cada um. A gente vai passar fome? Hein? A gente vai passar fome? Passar fome? Olha, quer ver? A gente não tem certeza, já tem gente passando fome, né, Ricardo? Já tem alguns lugares passando fome, né? Milhões de pessoas. Essas coisas, elas são muito assim, de altos e baixos, uma roda gigante, uma hora você está bom, outra hora você está mal. E a vida é desse jeito. E o avanço, quando você fala progresso moral, o progresso moral, ele não é retilíneo, ele é de altos e baixos, ele vai fazendo curva. Então não sei exatamente se vai passar fome, mas já tem alguns lugares passando fome, né? Se uma guerra de nada hoje, por exemplo, você vê lá na Palestina, a criançada, a coisa horrorosa, a gente fica espichando ali uma vasilha para passar fome. Sem água, um lugar que não tinha problema, não tinha esses problemas. Então, mas Jesus, quando fala nisso aqui, que é momento de transição, que precisa modificar, ele diz o seguinte, os bons herdarão a terra. E quer dizer exatamente o seguinte, não pode ter terra arrasada. Porque se tem terra arrasada não sobrar nada, vai herdar o quê? Né? Eles conceitos de herdar, herda o quê? Se acabar com tudo, não tem herança. Então é um princípio nosso aqui, da nossa lei humana, que para herdar precisa ter herança. Mas isso não quer dizer que muitos não vão perecer. Tá? Vou andar aqui, senão eu não termino isso. Olha, quando se fala então em oração, em modificação, primeiro é a modificação individual, mas depois a grande luta, segundo diz aqui o Consolador,
é a luta em família. É o primeiro embate, porque a renovação da sociedade começa na família. E aqui essa orientação. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? E servir, olha só, gente, servir em casa, na família, por exemplo, é uma coisa maravilhosa quando você consegue servir. Claro que a pessoa fala uma coisa para a gente, parece um incômodo, né? Mas servir é uma coisa maravilhosa e eu conto isso tirando dos momentos que eu tive dificuldade. Primeiro eu tive dificuldade na Covid, que as pessoas precisavam me servir, e depois eu tive dificuldade com um problema no joelho, não podia levantar. Então hoje é maravilhoso que você possa ir pegar um copo d'água para alguém do que ele pegar para você. A hora que você se vê nessa condição extremada, não, mas eu tenho saúde, eu posso pegar. Né? É péssimo quando você não pode e você, com orgulho, a Lígia me fala que eu sou desse jeito, eu não gosto de pedir nada, nem para filho, nem para ninguém. Você tem que pedir. É difícil. Né? Eu acho que vocês também passam por isso, pesa na cabeça isso, gente. Então, essa reflexão é de excelência. Olha, eu estou bem, eu estou são, eu consigo fazer. Né? E aí a gente que é mais velho, o filho pede uma coisa, o outro pede outra coisa, fala, eu vou tentar fazer o que eu posso. Porque tem muita coisa que eu não posso fazer. Tem muita coisa que as pessoas pedem e eu não posso fazer. Mas isso eu posso. Rezar pode, orar pode. Orar pode. Bom, vamos lá, terminando ali. Se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas, esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Essa é a construção da vida em família. Não é a casa, é um lar, a vida em família. E o Evangelho no lar? Agora, propriamente, entrando para dizer o roteirinho do Evangelho. O que é o Evangelho no lar? Uma reunião singela, fraterna, em que os membros da família consagram minutos para o estudo e reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Só espírita reza? Não, qualquer um. O Evangelho pode fazer em qualquer religião. A oração, cada um faz o seu modo. A Joana de Ângeles, o Espírito Joana de Ângeles, pelo Divaldo Franco, diz o seguinte: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Então ele está falando, pelo menos uma. Pode fazer mais. Então eu sempre interpretei dessa maneira. Pelo menos uma reunião. Pelo menos uma. Não posso fazer tudo. Pode fazer todo dia, pode fazer cedo, pode fazer à tarde, pode rezar. É a dificuldade de reunião em família, né? Então tentar reunir a família pelo menos uma vez para o seu lar ser iluminado. E aí a Joana ainda. Prepara a mesa, coloca água. Se quiser, gente, não é obrigatório não, só roteirinho. Distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Porque o ensinamento de Jesus é que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ali ele estará. Né? Estará como? Através dos mentores, dos nossos espíritos familiares, dos nossos anjos de guarda, da própria energia de Jesus vai estar conosco. Emmanuel, no livro Luz do Lar, ele explica o seguinte: o culto ao Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance suas raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Ou seja, um pouquinho que a gente faz, como diz, o pouco que você faz é anotado e multiplica-se em seu favor, segundo a lei. Até que hora? 10?
Então tem tempo ainda. O evangelho, feito em casa, com fé, modifica o padrão vibratório dos nossos pensamentos, que é uma coisa essencial para nós. Esses sentimentos, com o evangelho no lar, formamos as defesas magnéticas da nossa casa, impregnando o ambiente espiritual das energias positivas que desestimulam toda ação maléfica. Será que nós estamos sujeitos às ações maléficas? Nós temos um problema de energia deletéria no nosso templo doméstico? Sim ou não? Sim. Por quê? Mundo de prova e expiação. E porque os nossos pensamentos, que nós não conseguimos orar e vigiar a todo tempo, nós vamos abrindo flanco. Nós vamos abrir oportunidade. Nós vamos lá na rua, brigamos e voltamos para casa acompanhados. Acontece isso? Acontece. Chega cheio de raiva em casa. Abre um brigueiro em casa com o marido, com a mulher, com os filhos. E aqui, né? O Vanderlei, que é o médium lá, Vanderlei de Oliveira, que é o médium das obras da irmã Cidifô, ele conta que para cada casa que ele visitava, e ele com a evidência dele, cada casa que ele visitava, para um ou dois, um encarnado, tinha 4 ou 5 lá que era desencarnado. Um, dois para ajudar, o outro para atrapalhar e outros para não fazer nada. Então, as coisas funcionam desse jeito. Né? Por isso que o Haroldo Dutra, quando está falando aí do Evangelho no Lar, ele conta o seguinte, que se você está em casa e se você assiste a um filme de violência, de terror, fica aquela energia ruim na casa, aquela dificuldade. Mas quando você faz o Evangelho no Lar, acho que todo mundo que já fez o Evangelho no Lar pelo menos uma vez, já fez oração, terminou o Evangelho no Lar, dá aquela tranquilidade, aquela serenidade. Né? Eu que faço lá em casa, tenho 2 cachorros, os cachorros estão roncando. Então, atinge tudo, aquele campo energético, aquela modificação, e defende o lar desses visitantes, ajuda a melhorar essa energia magnética que nós temos dentro da nossa casa. Quando o culto do lar é praticado fielmente na data e no horário semanal estabelecido, atrai-se para o convívio doméstico espíritos superiores que orientam e amparam e estimulam e protegem a todos. Então isso aqui é que o mundo espiritual, eles também têm horário. Eles são mais rígidos. Se você faz naquele momento, naquele mesmo horário, claro que você atrai esses que podem. Agora, isso não quer dizer, estava falando com a Carolina aqui, não quer dizer que se você não conseguir orar naquele momento, você não possa orar no outro momento. Ué, eu viajei, eu saí, eu fui no shopping, não cheguei tarde. Ora, melhor é orar. Ainda que não seja nesse modelo, melhor é orar, porque a oração sempre é boa. E orar, a gente pode orar a qualquer momento, o dia todo, a hora que quiser. A gente pode estar no shopping, parar um pouquinho, teve um dissabor, sentou na cadeira para oração ali. Gente? Então, é nesse sentido. A presença dos espíritos iluminados no lar afasta aquele de índole inferior, que desejam a desunião e a discórdia. O ambiente torna-se posto avançado da luz, onde almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes, quer encarnadas, quer desencarnadas. Então, essa questão da atração, né? Desse magnetismo, dessa atração da coisa do bem. Agora, nós, às vezes, pensamos que nós já somos espíritos superiores. Nós precisamos de ajuda porque não somos. Não é? Porque se superiores fossem, certamente não estaríamos aqui nessa enroscada que nós estamos. Não é? Então, eu estou melhor. Pense bem, né? Se nós estamos aqui nessa prova de expiação, passando por doença, por tanta coisa, né? É porque alguma coisa está faltando.
As entidades infelizes sentem verdadeiro choque ao tentarem se intrometer nos lares que praticam o evangelho no lar. Mas é preciso que seja realizado com seriedade, simplicidade e responsabilidade. Se não houver comprometimento e persistência, não se conquistará todo o bem que a reunião pode produzir. E aí, né, às vezes alguém não quer participar. Bom, vamos fazer quem quer. Porque aquele que não quer, às vezes atrapalha. Deixa ele. Né? Ele fala, não, eu vou ficar aqui, só vou ouvir. Não, tudo bem. Mas essa coisa tem que ser um pouco voluntária. Né? Tem dia que a pessoa não quer participar. Paciência. As pessoas habituadas à oração, ao estudo e à vivência cristã, tornam-se mais sensíveis e passíveis às inspirações dos mentores espirituais. Tudo nesse clima, nessa harmonia de um lar onde se ora com vontade, com fé. Isso aqui eu achei interessante, por isso que eu trouxe, ó. Não vota. Beneficia os outros, até as famílias, até as adjacências. Diz que o mundo espiritual aproveita daquele pequeno foco de luz que se forma naquela casa que está orando. Em favor de muitos, porque não são muitos, a maioria não faz oração. A gente pensa que isso é recorrente e que as pessoas oram, a maioria não faz. E aqueles que fazem, contribuem consigo e com os outros também. E nós precisamos contribuir com os outros porque nós somos, segundo Jesus, um só rebanho e um só pastor. Há um dia que nós vamos unir todo o nosso planeta. O Jesus é o governador de todo o planeta. Não é? A importância da oração. O culto familiar do Evangelho não é somente um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Está no livro Os Mensageiros da Luz, André. Então está dizendo que o lar que ora recebe uma proteção. Eu acho que agora nós estamos... Oração. Oremos juntos. Essa advertência de oremos juntos é uma informação do André Luiz, porque o que acontece normalmente, nós vamos fazer uma oração no lar, aí, de maneira tradicional, às vezes um faz a abertura, faz uma prece de abertura, que é um modelo que a gente usa, e depois o outro faz uma prece no final. Mas às vezes aquele que está fazendo a prece, incumbido, ele está ali fazendo a prece e tal. O outro está pensando lá no shopping center. O outro está pensando o que vai fazer daqui a pouco. Não, vai acabar que eu tenho que fazer a janta. Então, é essa coisa que o André Luiz fala. Não, naquela hora, fique ali junto. Fique mentalmente repetindo as palavras, acompanhando a oração. Porque é isso que vai fortalecer essa condição vibratória. Porque se você está ali, está pensando em outra coisa, é como se não estivesse. Porque o Espírito está aonde você está pensando. Você está no corpo físico ali, mas espiritualmente você não está ali. Ah, eu preciso sair daqui a pouco. Nossa, não está ali. Então, nessa hora de oração, fique junto. Compreensão da prece. Todos nós estamos mergulhados, eu falei isso no começo, no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Então nós estamos todos mergulhados nesse fluido cósmico universal e as nossas vibrações estão se inteirando, encarnados e desencarnados, formando esse corpo energético. E as preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos, incumbidos de suas execuções e vontade. A gente pensa que essa coisa não é organizada. Não, tem lá espírito, no nosso lar, conta lá no livro André Luiz, tem espírito incumbido. Se aqui nós temos uma organização, para lá também tem organização.
E tem gente não notando, incumbido da execução das suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus quando alguém reza a outros seres que não a Deus, o que faz recorrendo a intercessores, porque nada ocorre sem a vontade de Deus. Então tem gente lá incumbido de receber a prece. E tem uma outra coisa notável, que é, às vezes, a gente reza para a gente, mas às vezes precisa rezar para os outros. Eu achei interessante isso quando eu vinha vindo um dia de São Paulo no carro, com o rádio ligado, e de vez em quando sai aquela estação do ar e entra uma estação evangélica, né? Que isso é forte demais, né? Ela interfere. Aí eu achei interessante, porque uma coisa que eu não tinha pensado, porque o pastor, sei lá, quem estava falando disso, olha, a mãe de Paulo o apóstolo, rezava por ele. Eu fiquei pensando, pô, eu não tenho mãe mais. Aí eu fiquei pensando, quem reza por mim? Já não tenho mais mãe, as minhas irmãs já foram. Pô, eu estou sem padrinho, sem madrinha, sem ninguém. Preciso arrumar alguém para rezar para mim, nem que seja aquelas rezadoras oficiais que tinha antigamente. Então, hein? Rezadora. Eu preciso alguém rezar para mim, poxa. Eu estou desfalendo, não tem ninguém que reza por mim. E aí, falando isso, porque para a gente rezar em favor dos nossos filhos, dos nossos parentes, vamos rezar para eles. Às vezes não estou rezando, mas a oração é muito importante no plano espiritual. Hein? Por mim? Eu espero que a minha mãe do lado de lá continue rezando para mim, né? Ela rezava antes, espero que ela continue, né? Nós temos nossos anjos de guarda, né? Hein? Nós temos nossos anjos de guarda. Mas o anjo de guarda sozinho não aguenta. É muito para ele, viu? Faz muita arte. Muita arte. O anjo de guarda, você acorda cedo, já começa a aprontar dele cedo, né? Às vezes você nem deu bom dia para ele, já está aprontando e o coitado já está tendo problema. A presença, para quem começa a fazer essa conexão, é muito importante. Depois eles vão. Vamos. Não, e o anjo de guarda, ele tem uma dificuldade grande, porque ele também vai prestar conta também. Né? Porra, ele pega um cara aí que prometeu tudo no projeto reencarnatório. Eu vou fazer, e vem para cá e entorta. O anjo de guarda quase não aguenta isso, né? E ele vai ser responsabilizado lá no plano espiritual. Na hora de prestação de contas, que nós vamos fazer, ele também está lá sendo chamado, né? Convocado, né? Vai ser difícil, quer dizer, você entorta a sua vida e entorta a dele, viu? Vamos um pouquinho para frente. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. Normalmente nós fazemos uma prece, agradecemos, eu acho que é o primeiro, né? O Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, primeiro você agradece e depois você pede. Né? Lá no Pai Nosso não faz, dai-nos hoje o pão de cada dia, não pede para dar o pão de cada dia, que é o pão material, o pão espiritual, dá-nos hoje e sempre. Então, além de agradecer, pedir também. O roteiro, como sugestão. Defina um dia da semana. Um horário para reunir com a família, com essa finalidade. Convide todos os moradores da casa, mas não convém forçar a participação de ninguém. As crianças, claro. Hoje, eu estou falando até animal, né? Todos participam. O animal no começo ele latia, agora não late mais. Fica tão tranquilo, parece que tomou um anestésico. Agora a minha menina lá mais velha, que ela não tem raça. Está com 12 anos e meio, está para 13. E agora, esse último mês, agora ela perdeu a visão. Ficou cega, disse que teve uma atrofia de retina e é uma coisa incurável. Mas ela vem lá, que senta, deita. Eu digo, ela já está praticamente evangelizada. Ela só não consegue falar, fazer a prece ainda, mas ela já ouviu tanto que ela está praticamente evangelizada. Para frente, gente.
Quem participa do Evangelho no lar? A presença deve ser sempre espontânea e jamais imposta. Se um membro da família recusar a participação, a decisão deve ser da mesma forma que se ora pelos ausentes. Se você orar, ele não quer participar, você ora por eles. E ali lá está trazendo os livrinhos, né, gente? Que é os livrinhos que a gente pode usar no Evangelho no lar. Se quiser, deixe uma jarra de água e coloque para os participantes. A água será fluidificada pelos Espíritos. O que vale mesmo é a intenção, os pensamentos e a sintonia espiritual. As manifestações exteriores não têm a menor importância para os Espíritos. Respeite o dia, organize para fazer sempre o Evangelho no dia e horário marcado. Inicie fazendo uma prece e pedindo a presença dos protetores espirituais. Chame sempre os seus protetores, seus anjos de guarda, seus espíritos familiares, para compor, para vibrar junto, né? Às vezes a gente está ali, 1, 2, só nós 2 aqui. Vamos pedir para essa família espiritual vir orar com a gente, vibrar com a gente. A gente pode chamar os nossos entes mortos? Não, não é evocar. Não é evocar. Não, isso não. Essa evocação, essa questão de fazer uma convocação mediúnica no lar não é adequado. Porque a gente não tem a segurança própria. Algumas casas faziam antigamente, né? Eu mesmo participei de muita situação dessa no começo, comecei a vivenciar o espiritismo, que fazia as reuniões dentro de casa, né? Hoje não, hoje a gente não tem segurança. Por isso que as evocações precisam ser numa casa que tem estrutura. Porque você não sabe como é que está a segurança, a gente não tem essa capacidade de verificar essas coisas. Procure inicialmente, isso é roteiro, é sugestão, viu, gente? Ler o Evangelho segundo o Espiritismo e na sequência ler a lição. Isso é um roteiro, é uma sugestão. Eu tenho dia lá em casa que eu leio só uma página, um livro desse, de abertura, e comento sobre a página, é suficiente, porque também não pode se alongar muito, né? Não é uma coisa para alongar muito, sabe? Porque se alongar muito fica enfadonho. Aquilo que pode ser uma gostosura é enfadonho. O texto é dividido por mensagem de 1 ou 2 páginas no máximo. Pode-se usar um ou outro livro que você tenha em sua casa. Eu gosto de pegar um livro, como este aqui, que olha, os textos são textos mais curtos. Porque se for um negócio muito longo, você se perde no meio. Não precisa. É melhor que tenha um leitor por vez. Você escolhe um dia, hoje lê um dia, o outro lê o outro, né? E um faz comentário para cá, outro faz comentário para lá, né? Leia em voz alta, após a leitura o debate, faça um debate, o que está passando. Vou encerrar, viu, calma. Incentiva a participação de todos, inclusive das crianças, já falei. O culto é um momento de paz, de harmonia, integração. Essa mensagem é para dizer o seguinte: não vamos abrir ali um ringue. Ah, mas fiz isso porque você falou. Você faz assim, exatamente isso aí, né? Você faz isso aí, não é hora para isso, né? Olha a mensagem aqui. Você faz isso, mas acabou. O Evangelho é seu, acabou aquele dia. Olha lá, transforme em um mar de acusações. Não é para isso. O Evangelho no lar não é para isso. Reserve. Não fuja ao texto. E aí, indo para os finalmente. Às vezes nós falamos de oração. Quantas vezes preciso rezar? Né? Aí o modelo nosso, segundo o livro dos Espíritos, é Jesus. E Jesus orava muito. Aqui um exemplo. Jesus aos 12 anos
quando ele se perde dos pais, ele diz, não sabeis que eu devo estar na casa do meu pai? Estava orando no Sinédrio. Antes de iniciar a vida pública, aos 40 anos, passou vários dias no deserto, orando. Na Santa Ceia, antes da crucificação, ele ora com os apóstolos. Ao despedir dos discípulos, ele ora. E no final, quando está as últimas palavras, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele ora de novo. Então, Jesus, que é o espírito de perfeição, o maior de todos aqui, orava a todo tempo. Por que eu digo isso? E nós? Precisamos orar? Não. O que fazer então, diante desse cenário de um planeta de prova e expiação, de tanta dificuldade, tanta energia negativa, tanta energia deletéria? Para fazer pelo menos isso, para fazer pelo menos o planeta de prova, de regeneração na nossa casa. Fazer tudo ainda está difícil. Nós vamos promover individualmente e na nossa casa. E nós já estamos fazendo muito, se nós fizermos tudo isso. Né? É isso. Aí eu termino. Obrigado, gente. Obrigado. João, bom, a gente que te agradece, né? Muito obrigada mais uma vez. Você não quer fazer a prece? Faço. Por favor. O nosso tema hoje, na verdade, já foi uma prece, né, gente? A nossa conversa, na verdade, já foi um evangelho no lar, no nosso lar, Centro Espírita Divino Mestre. Já é nessa toada, nessa pegada que nós fizemos hoje, esse evangelho no lar, né? Graças a Deus, né? Nós estamos aqui terminando. Porque nós temos a nossa casa mental e nós somos, unicamente nós, somos responsáveis por ela. Então, nós temos a nossa casa mental, que é a nossa casa individual, o nosso lar, a nossa casa familiar, e a nossa casa espírita, que nós elegemos. Né? Que é esse grupo aqui, porque dizem que o acaso não existe. Nós estamos arregimentados por algum motivo. Passou esse filme aí do Nosso Lar 2, Mensageiro, alguns devem ter assistido o filme, né? Mas uma coisa importante a verificar lá é que todas as pessoas, elas estão... ali ele mostra um pedaço do que não conseguiu cumprir. Mas todas estavam incumbidas e racionadas para fazer o trabalho. Os homens, as mulheres, todos estavam envolvidos num projeto. Eles não se encontravam por acaso. Fundaram uma casa espírita, um foi contribuir, outro não foi, mas eles estavam regimentados no projeto reencarnatório, todos, para concorrer. Então, essa coisa do acaso é difícil. As pessoas se juntam porque tem alguma coisa em comum, algum projeto, alguma coisa para realizar junto. Né? Não é o acaso. Né? Então, mas, diante disso, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui numa casa espírita, num templo, numa assembleia, em nome de Jesus, em cumprimento, orientação, ensinamento do seu Evangelho, rogando aos Espíritos protetores, aos nossos guias, aos protetores dessa casa, que santifique o nosso momento, a nossa presença, e que nós possamos receber todo o tratamento necessário, toda a energia necessária para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito, para a nossa condição psicológica, fortalecendo os nossos propósitos, motivando os nossos propósitos, a nossa vontade, o nosso trabalho, a nossa renovação espiritual, a nossa reforma íntima, o trabalho de fazer um mundo melhor, o trabalho de fazer uma casa melhor, o trabalho de sermos cobertos pela paz, saúde, prosperidade. Que Jesus nos guarde e nos dê a saúde e a abundância. Que todos possamos voltar em casa em paz, encontrar a nossa família, os que estão lá, e que eles também recebam essa energia agora, nesse nosso momento, para fortalecimento do seu espírito, do seu corpo físico, pelo espírito. Que assim seja.